Olá, pessoal, saudade de vocês. Então, vamos ao trabalho, certo? Aqui vocês vão fazer duas tabelas. Vocês vão gastar duas folhas se conseguirem fazer com letra pequenininha. Se for alguém com letra muito grande, Luiz Felipe, por exemplo, se organize de um jeito, então, que façam mais folhas, mas tem que ser no formato de tabela para você entender e conseguir estudar depois, tá? Então, aqui vai ser um resumão dos verbos modais e junto no final eu coloquei os dois formatos de futuro. Tá, como é que vai funcionar? Aqui na primeira coluna, a gente vai colocar os modais que a gente estudou. Lembrando que existem outros, mas aqui os mais comuns, os que a gente usa o tempo todo. E se você entender esses, você dá conta de fazer os outros, tá? Então, uma coluna com o verbo. Uma outra coluna com frases na forma afirmativa. Depois, outra coluna com frases na forma negativa, ou seja, vai ter que ter um não. E uma outra coluna com frases na forma interrogativa, ou seja, são perguntas, tá? Afirmativa, negativa, interrogativa. Por exemplo, aqui, o verbo can, que é o verbo poder, no sentido de ter habilidade para fazer alguma coisa. E às vezes ele pode aparecer como possibilidade ou permissão, mas o mais comum é ele ser habilidade. Então, aqui seria algo assim: eu posso trabalhar, no sentido de eu consigo trabalhar. Eu posso, como se eu estivesse falando, eu consigo. Então, você vai fazer afirmando. I can work, na afirmativa. Do lado, você vai fazer a negativa. I can't work. Tá vendo que tem a negativa aqui? Eu não posso trabalhar, eu não consigo trabalhar. E de cá, você vai fazer virar uma pergunta. Can you work? Você pode trabalhar? Você consegue trabalhar? Então, usando esse modal, junto com o verbo work, você vai fazer na afirmativa, negativa e interrogativa. Tente se organizar aí para que fique tudo assim na mesma linha. No item de baixo, ainda com o verbo can, só que a gente vai treinar trocar a pessoa e trocar o verbo. Então, aqui já é, ela pode falar, ela consegue falar. Poderia ser uma frase maior, por exemplo, ela consegue falar inglês, ela consegue falar espanhol. Só que aqui, para ficar mais curto, eu pus a frase só o que precisa. She can speak. Na negativa, she can't speak. Pergunta, tem que inverter, olha. Can she speak? A mesma coisa no item de baixo, só que também, mais uma vez, trocando a pessoa e trocando o verbo. Draw é o verbo desenhar. Então, aqui está dizendo, eles podem desenhar, no sentido de eles conseguem desenhar. E assim vai indo. Você vai fazer a tabela toda, só que trocando os modais. Tá vendo que nesse outro quadradão aqui é o verbo may, que é o poder no sentido de possibilidade. Depois, a gente vai usar o could, que é o poderia. Might, que também é poderia, só que numa outra situação. Would, cuidado na hora de fazer o would, porque aí na tradução vai ser um verbo só, apesar de usar dois no inglês, na tradução é só um. De cá, o should, que é o deveria. Must, deve. O have to, tem que. E sempre usando work, speak e draw. Você sempre vai usar esses três aqui junto. Eu deixei em cada quadrado, assim, um começo para te nortear, para te dar um rumo. E você vai completar tudo. Todos os quadrados tem que ficar assim, ó, com 3 frases em inglês e 3 traduções. Todos. Na hora que chegar aqui nos dois últimos, aí não são modais mais. Aí já são verbos que indicam futuro. Will e o going to. O will segue o mesmo jeito de fazer dos modais. E o going to
tem que ter a expressão going to, mas tem que lembrar de pôr o verbo to be antes e o outro verbo aqui depois. I am going to work. E segue o jeito de fazer com o verbo to be, usando not, invertendo quando for pergunta e assim por diante. Ok? Tem uma observaçãozinha aqui embaixo. No de cá também tem uma observaçãozinha a respeito da contração, da forma contraída. Tudo isso aqui já foi visto ou em aula ou nas atividades que vocês fizeram online, tem o going to. Então, nada aqui é novo, não. É só condensar tudo num material só para estudar. Vocês vão tirar foto para mim depois que a sua tabela estiver feitinha assim no caderno, as duas tabelas. E nas duas páginas você põe o nome seu aqui para mim completo e qual terceiro que é, para eu dar a nota. Certinho? Tô aguardando então. Beijinho, tô com saudades.